Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Prazer imenso novamente estarmos aqui juntos para poder cultuar o nosso Deus, para poder nos colocarmos na presença dEle, pedindo a Ele licença para adentrarmos ao seu santo templo, para que nós possamos ser edificados com o que irá acontecer aqui nessa noite, que nós possamos depositar no altar do Senhor as nossas orações e também a Deus pedir que Ele aceite o nosso culto. Então eu convido você a curvar sua cabeça, vamos orar, pedir a Deus licença para adentrarmos a sua casa e também cultuá-lo. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor já nos deu, Pai, pelo estudo que tivemos pela manhã, Senhor. E também queremos lhe agradecer, ó Pai, pelo momento que podemos passar em família, Senhor, em nossas casas. Apesar, ó Deus, do confinamento, o Senhor tem nos guardado. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem guardado a nossa saúde, ó Deus. Queremos aproveitar e colocar todos os nossos irmãos que estão nos assistindo e aqueles que porventura ainda não estão, ó Deus, esteja também, ó Deus, abençoando a vida de cada um deles, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco através da leitura bíblica, ó Pai, dos hinos que serão tocados e também da mensagem que será falada, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômios, capítulo de número 8, um livro que fala muito ao meu coração, quando nos faz uma exortação a vir à memória os benefícios que o Senhor tem para com o seu povo. Deuteronômios capítulo 8 vai nos dizer assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-se-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Viverá o homem. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltarás nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de ter comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e aumentar a tua prata e o teu ouro, e se for abundante tudo o que tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e o adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós,
assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. O texto de Deuteronômio, capítulo 8, nos dá uma exortação à memória dos benefícios que o Senhor teve com o seu povo. E isso não é diferente nos dias de hoje. Hoje, por mais que nós passemos por dificuldades, por mais que nós passemos por qualquer tribulação, nós podemos ter a certeza de que o Senhor nosso Deus está no comando das nossas vidas. Texto em epígrafe aqui nós vemos um momento em que Moisés estava admoestando o povo, mostrando, olha, lembra do que Deus fez com vocês, deixou vocês passarem pelo deserto, 40 anos, a provar, para humilhar, para ver onde estava o seu coração, mas nesses 40 anos nunca deixou faltar nada. A roupa que estava no corpo não se gastou, o alimento dia após dia vinha. O dia que não vinha, Deus mandava em dobro para que fosse colhido em dobro, porque no dia seguinte não viria, era o maná. E em todo momento, Deus colocava ali uma nuvem durante o dia, para que o sol não acabasse com a vida do seu povo. E à noite ele punha uma coluna de fogo para guiar esse povo e ao mesmo tempo para aquecê-los no frio do deserto. Esse é o nosso Deus, mas ele também diz que assim que eles chegassem na terra prometida, eles não deveriam se esquecer do que passaram no deserto, e muito menos engrandecer o seu próprio coração, achando que chegaram até lá pelas suas próprias forças. Você passa por dificuldade? Nós passamos por dificuldade? Nós temos o mesmo Deus hoje, que agiu daquela forma com o seu povo lá no Egito, no exílio. Ele age comigo e com você da mesma forma. Não devemos nos assustar, não devemos ter medo do que vem pela frente, não devemos ter medo de todas as tribulações que passamos, porque o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e amanhã. Vamos ouvir o que o nosso conjunto Gedales tem para nos trazer de louvor nessa noite. Gostaria que você, em espírito de oração, ouvisse, uma vez que não podemos cantar juntos, mas ouça o que o nosso conjunto irá cantar. Em seguida, iremos então meditar na palavra do Senhor.
Uma vez que já louvamos o nosso Deus com o nosso conjunto de Gedalis, eu convido você agora que abra a sua Bíblia mais uma vez, dessa vez no Salmo de número 136, onde nós vamos meditar nessa noite a respeito da razão pelo qual nós devemos ter gratidão a esse Deus. Você já parou em algum momento da sua vida para pensar, né, no que estamos passando? Às vezes pensamos que as coisas estão ruins. Existe um ditado que diz que nada está tão ruim que não possa piorar, né? Passando por uma crise mundial, onde por causa desse Covid-19 estamos aí enclausurados, muitos perdendo o emprego, muitos aí passando dificuldades para poder se manter, visto que não podem trabalhar. E quando nós trazemos isso agora para mais próximos de nós, dentro do nosso país, como se não bastasse a crise que estamos passando mundialmente falando, existe a crise política, né? Eu não sei se você, como eu, votou no nosso presidente Bolsonaro, mas a gente vê que muitas vezes a gente confia em homens, né? Mas a gente vê que as coisas vão perdendo um pouco o sentido no decorrer da história, como se nós dependêssemos de homens, né? Eu gostaria de tratar com você essa noite e que nós ficasse bem claro para nós, assim como nós lemos lá no primeiro texto da nossa liturgia, a respeito de como Deus tratou o seu povo no deserto, Deus continua agindo da mesma forma. E nós temos muitos motivos para poder dar graças a Deus. E o Salmo de número 136 vai falar a respeito disso. É um salmo bem conhecido que fala a respeito da misericórdia de Deus. Eu convido você para que abra a sua Bíblia e leiamos juntos o que esse salmo nos diz a respeito da misericórdia de Deus. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou o mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, o rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Gog, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu povo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar mais uma vez? Grande Deus, nós queremos lhe dar graças, Senhor, porque nós temos a convicção, Senhor, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Nós temos a convicção, Senhor, de que, como o texto que lemos aqui nos enfatiza, a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. E é com ela que nós contamos, Senhor, e é ela que nos agracia, ó Pai, é ela quem nos dá a certeza, Deus, que nós temos um Deus poderoso do nosso lado. Muito obrigado, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, ó Deus, queremos que o Senhor nos mostre, ó Deus, o que a Tua palavra quer nos dizer através desse salmo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como eu disse, talvez você esteja pensando aí nas coisas que não estão tão boas assim.
achando que por muitas vezes parece que as coisas estão fora de controle, que as coisas estão perdidas e que até mesmo os homens têm poder sobre alguma coisa, né? Às vezes confiamos em homens e a gente vê que por politicagem ou por ganância própria, ou seja, qual for o motivo, eles que são muito íntimos entre eles, de repente começam a tramar algumas coisas e aquilo que era uma grande equipe acaba se divergindo, acaba tendo desgaste entre eles, e a gente começa a pensar, mas como é que vai ficar as coisas? Como é que vai ficar o nosso país? Acreditávamos numa equipe aí que tinha tudo para dar certo, de repente você começa a ver isso se desmantelando. Tudo que parecia muito bonito acaba, de certa forma, tendo um outro cenário hoje, né? E eu escolhi esse texto para nós trabalharmos essa noite, porque eu acho que é bem pertinente ao que nós estamos passando, né? O salmista, ele nos leva a ter uma grande razão de gratidão a Deus, né? Eu creio que não é difícil você descobrir qual que é essa grande razão da gratidão a Deus, porque essa grande razão que o salmista coloca aqui, ele fala simplesmente 26 vezes a respeito dela. A misericórdia de Deus que dura para sempre, né? Então, o salmista nos mostra a razão dessa gratidão e ele começa a trabalhar 5 evidências da gratidão que ele tem a Deus pela misericórdia de Deus, por essa misericórdia que dura para sempre. Ele trata de 5 formas diferentes sobre por que ele é grato a essa misericórdia que dura para sempre. O texto se torna até repetitivo, né? Você começa a ler um parágrafo, você já sabe como ele vai terminar, e assim vai, desde o parágrafo de número 1 até o parágrafo de número 26, mostrando a misericórdia de Deus que dura para sempre. Então nós temos aqui 5 evidências da gratidão do salmista pela misericórdia de Deus que dura para sempre. A primeira delas, você vê logo de cara, no início do texto, quando o salmista diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Bondade. A bondade de Deus é uma das razões pelas quais nós devemos ter gratidão a Deus todos os dias. Seja qual for a dificuldade que a gente está passando, seja qual for o momento econômico, o momento político, seja qual for o momento que você passa dentro da sua família, a nossa razão de gratidão a Deus pela sua misericórdia é porque Deus é bom. E você já deve ter tido experiência com Deus, vendo que Deus realmente é bom. O salmista coloca aqui, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom, Ele é o Deus dos deuses. Ele é bom, porque Ele é o Senhor dos senhores. A palavra de Deus diz que não existe ninguém bom, nenhum sequer. Ninguém é bom. E também diz que não há quem busque a Deus. Porém, quando nós olhamos para o nosso Deus maravilhoso, o Deus Criador de todas as coisas, e nós vemos que a primeira evidência da nossa gratidão é porque esse Deus é bom, porque Ele renova a sua misericórdia para conosco todos os dias. Apesar de mim, apesar de você, apesar das nossas dificuldades, apesar de muitas vezes nós não estarmos tão atentos assim a cumprir aquilo que Deus pede para que nós façamos, Deus é bom conosco todo dia, né? Tem aquele ditado que diz: Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, né? Com certeza você já teve a oportunidade de ver a bondade de Deus na sua vida. A bondade quando Ele permite que no meio de uma pandemia dessa que nós estamos passando, a sua família não foi acometida de nada. Talvez a bondade de que dentro dessa pandemia que estamos passando, você ainda teve seu emprego preservado. Deus tem sustentado a sua casa. Claro que haverá uma redução aí, talvez de salário, haverá uma redução de gastos, isso é certo, porque a economia vai sofrer com isso, mas Deus é bom ao ponto de manter a sua casa em pé. Deus é bom ao ponto de não deixar faltar aquilo que você necessita. Talvez como Ele fez lá no deserto, talvez você possa ter até o maná daquele dia, mas no dia seguinte você não vai precisar mendigar o pão, porque a palavra de Deus diz que o justo jamais irá mendigar o pão. Isso é bondade de Deus. E vamos muito além disso. Se você parar para pensar a respeito das bondades de Deus, você vai ver que a primeira evidência, a gratidão desse salmista em relação à misericórdia de Deus é pela sua bondade. Você já tem experimentado a bondade de Deus na sua vida. A segunda evidência que nós vemos dessa gratidão do salmista em relação às misericórdias de Deus é a obra
maravilhosa de Deus. Ele coloca aqui, olha, versículos de número 4. Você vai encontrar esse versículo de número 4 até o versículo de número 9, quando ele diz, versículo 4 diz, ao único que opera grandes maravilhas. Eu não vou ficar lendo aqui, a sua misericórdia dura para sempre, porque nós já conhecemos o texto, mas vamos então ao começo de cada versículo. Aquele que opera grandes maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, aquele que fez o sol para presidir o dia, e aquele que fez a lua e as estrelas para presidirem a noite. Nós estamos falando aqui das grandes maravilhas de Deus. O salmista está se referindo aqui a Gênesis. Ele está falando da criação, quando todas as coisas foram criadas. Se você pegar e ler lá, e pegar lá Gênesis capítulo 1, né? Nós não vamos nos ater a ler o texto todo, mas você vai ver que a partir do versículo de número 1 até o final do capítulo, né? Na realidade até mais, se você for seguir em frente, até o capítulo 2, você vai ver que existe toda a criação sendo feita. E o salmista então, ele diz aqui que a misericórdia do Senhor dura para sempre, porque Ele é aquele que é o único que opera grandes maravilhas. Um Deus que fez a terra surgir do nada, um Deus que dividiu todas as coisas, água, terra seca, luz do dia, luz da noite, e tudo que Ele ia fazendo no decorrer da sua criação, Ele viu que era muito bom. O salmista então coloca aqui que ele é grato a esse Deus. A razão da gratidão do salmista a Deus quanto às suas misericórdias é porque é um Deus que opera grandes maravilhas, e é um Deus que continua operando grandes maravilhas. É um Deus que continua operando grandes maravilhas. É um Deus que está no controle de todas as coisas. Às vezes nós olhamos as coisas somente pelo âmbito ou pelo prisma negativo das coisas, mas alguém tem dúvida de que esse vírus que nós estamos enfrentando não foi criado por Deus? Será que Deus estava atípico quando esse vírus foi criado? Poxa, pastor, mas o senhor está falando que nós devemos dar graças a Deus pelas suas misericórdias e pelas grandes maravilhas que Ele cria. E aonde que existe a grande maravilha na criação de um vírus? Talvez a grande maravilha no nosso aspecto, no nosso prisma, não está na criação do vírus, mas o que a criação do vírus acaba trazendo para nós. Você começa a entender coisas simples, como uma simples comunhão entre as pessoas, que muitas vezes fica aí no descaso. Você tem a oportunidade de ter essa comunhão com muita gente, mas você só dá valor a partir do momento que você perde isso. A partir do momento que você não pode mais fazer, você começa a dar valor naquilo. E são grandes maravilhas que Deus faz na nossa vida, porque eu disse que apesar de Ele mesmo ter permitido que esse vírus fosse criado, alguns dizem que é um vírus de laboratório, que a China jogou aí, uma guerra química, mas enfim, foi sob a permissão de Deus. Porque nada que acontece nesse mundo foge à permissão de Deus. Então nós devemos tirar proveito das boas coisas que isso pode nos mostrar. Talvez agora com a volta deixarmos de passar essa quarentena, os nossos relacionamentos eu creio que vai ser mais fortes, porque a gente vai dar mais valor àquilo que a gente tinha e quase perdemos, se não perdermos, né? Mas eu tenho fé em Deus que ainda não iremos perder, mas com certeza iremos dar mais graças a Deus pelas coisas que não perdemos. Coisas simples como nós olhamos o texto e são coisas realmente grandes e maravilhosas, mas que para mim e para você é uma coisa muito simples. Deus fez o céu, você olha todo dia e vê ele aí, um dia azul, outro dia não está tão azul assim, porque nós moramos em São Paulo, mas você não dá, às vezes nós não damos o devido valor ao céu que Deus criou, né? Sobre a terra que está sobre as águas, o continente onde vivemos, sobre os grandes luminares, né? À noite você sai, tem a lua iluminando tudo, durante o dia o sol, né? O sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite, coisas simples que para nós perde o sentido, mas que se nós olharmos com os olhos do salmista, nós vemos que são grandes maravilhas que só mesmo Deus pode nos dar. Se não fosse Deus nos dar o sol, a lua, os luminares,
estender a terra sobre as águas, fazer divisão entre águas e terra seca. Se não fosse Ele, nós não teríamos nada disso. Mas às vezes deixamos de dar graças a Deus por coisas simples, que quando nós vemos que podemos perder, não são tão simples assim, mas são grandes maravilhas que somente o nosso Deus pode nos dar. O homem pode até tentar dar um jeitinho, né? Como cria às vezes ilhas, modifica a natureza, modificando aí cursos de rios, mas quando depois a gente vê que quando a natureza se revolta contra o homem, as catástrofes que acontecem, porque ele não consegue fazer as coisas maravilhosas como Deus. Então a primeira evidência que o texto nos mostra é a razão da gratidão, é exatamente a bondade do Senhor, nos 3 primeiros versículos. A segunda evidência são as obras maravilhosas que Deus faz, tratando aqui a respeito da criação, que vai do versículo 4 ao versículo 9. Mas ainda tem mais algumas coisas. A terceira evidência pelo qual o salmista mostra que tem gratidão pelas misericórdias de Deus na sua vida é a evidência da libertação recebida. Nós vamos ver isso do versículo 10 até o versículo 15. Aquele que feriu o Egito, tirou a Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido, aquele que separou as 2 partes do Mar Vermelho, e por entre elas fez passar a Israel, mas precipitou o Mar Vermelho a Faraó e ao seu exército. Aqui o salmista fazendo uma ligação muito forte com o que aconteceu no Êxodo, no momento em que o povo estava saindo do Egito. Ele começa falando a respeito das pragas do Egito, né? A 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, né? Tirou Israel, o seu povo que estava ali oprimido em relação ao Egito, em relação ao faraó. Ele vai lá e tira esse povo do meio deles, né? Com mão poderosa, braço estendido, separou o Mar Vermelho para que seu povo pudesse passar a pés enxutos, né? Existem algumas linhas de pensamento que diz que é um momento da natureza em que a água baixa e alguém pode passar ali andando, só que o texto lá diz que foram a pés enxutos. E aqui o salmista diz: aquele que separou em 2 partes o Mar Vermelho e fez com que seu povo passasse no meio desse mar aberto. E não só isso, né? Veja que no versículo 15 ele diz: precipitou no Mar Vermelho ao faraó e ao seu exército. Depois que o povo havia passado, depois que houve a libertação da parte de Deus, como o salmista diz assim, a sua misericórdia durando para sempre, depois que o seu povo passa pelo Mar Vermelho, no momento em que Faraó e o seu exército estavam indo atrás do povo hebreu, o que Deus faz? Fecha esse mar, consome o Faraó e o seu exército. Aqui eu diz aqui o versículo 15, precipitou no Mar Vermelho a Faraó e aos seus exércitos. Portanto, o salmista está nos mostrando que a misericórdia de Deus, que dura para sempre, ele dá graças a Deus por ela, pela sua bondade, pela sua obra maravilhosa da criação e pela sua libertação recebida. E quando nós falamos a respeito de libertação, meu irmão, talvez eu e você não tenhamos uma experiência que o povo hebreu teve ao transpassar o Mar Vermelho, de ter passado a pés enxutos pelo Mar Vermelho. Talvez, com certeza, você não teve essa experiência, assim como eu também não tive. Mas quando nós falamos a respeito de uma libertação recebida, vinda desse Deus que faz obras maravilhosas, de que é dono de toda a criação, é Ele quem fez todas as coisas, a libertação que nós recebemos hoje como povo de Deus é o momento em que nós somos libertos das trevas para a maravilhosa luz, o momento em que Jesus Cristo entra na sua vida, o momento em que Deus envia seu único Filho para que vencesse a morte. Quer a libertação maior do que a morte? E nós estamos falando aqui de morte espiritual, não estamos falando de morte física. Nós éramos escravos do pecado e agora nós somos libertos. Nós não fazemos mais parte daquela escravidão. Eu e você hoje tem vida e vida em abundância. Eu e você hoje nós temos a liberdade de podermos dizer que temos uma vida eterna, porque esse Deus renova a cada dia as suas misericórdias na minha vida e na sua vida, assim como renovava na vida do salmista. E ele fez aí menção a tudo que dentro da história Deus já havia feito, né? Sendo bom, através das obras maravilhosas da criação,
através da evidência da libertação que o povo havia recebido, né? Mas ele não para por aí. A partir do verso 17 até o verso 20, ele mostra uma quarta evidência, a evidência de que porque o salmista, qual é a razão da gratidão do salmista pelas misericórdias de Deus? É pela proteção constante. Não somente ele libertou, ele deu ali a libertação recebida, mas evidência constante. Confira comigo, versos 16 até o verso 21, até o verso 20. Aquele que conduziu o seu povo no deserto, aquele que feriu grandes reis, tirou a vida de famosos reis, Seom, rei dos amorreus, a Og, rei de Bazã, cujas terras deu em herança. Aí o versículo 21, vamos até o 20, e a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus não somente o salmista não somente é grato a Deus pela misericórdia que dura para sempre na sua vida, pela evidência da libertação, mas também pela proteção constante que o salmista reconhece que Deus dá ao seu povo, né? Momento em que esse povo sai do Egito, vai para a terra prometida. Não vamos nos ater a ler o texto novamente, lemos na nossa liturgia, Deuteronômio 8. Moisés mostrando ao povo, olha, tudo aquilo que aconteceu. Deus, além de dar a libertação, Deus deu a proteção constante. O que mais me chama a atenção naquele texto é exatamente a questão de que à noite Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer o povo e para guiá-lo durante a escuridão do deserto. E durante o dia ele põe uma nuvem que não deixava com que o sol os escaldasse, nem que a sua roupa do corpo fosse gasta. As sandálias dos pés não se gastaram durante 40 anos. Coisas pequenas que talvez o povo não prestava atenção. Por isso que lá em Deuteronômio 8, Moisés diz, prestem atenção, a roupa do seu corpo, sandália dos seus pés, nada se gastou. Às vezes coisas pequenas aos nossos olhos, mas de grande importância, acontecem, Deus mostrando a proteção constante em relação a mim e a você. Estava conversando com o Júnior agora de tarde, que ele foi, apesar de estarmos em quarentena, né, a coisa mais difícil do mundo é segurar adolescente na quarentena, né? Jovem na quarentena, mas vamos lá. Ele passou a noite fora, foi na casa de um amigo, e ele falou que durante a noite ele escutou uns estampidos que para ele falou para o amigo, eu acho que é tiro. E o rapaz mora num apartamento, abriram a janela e viram que realmente era uma pessoa atirando em outra pessoa. E depois ficaram sabendo que aquela pessoa morreu. Tanto que ele mostrou o vídeo para mim da pessoa caída no chão lá, a polícia chegando, colocando lá a faixa em volta, polícia científica chegando para ver o que tinha acontecido. Um jovem que perdeu a vida, talvez por causa de droga, talvez por outra coisa. Mas às vezes a gente não vê a grande proteção de Deus em relação a gente, no momento em que Ele não permite que isso aconteça conosco. O mundo em que nós vivemos é um mundo perdido. É um mundo onde você sai daqui, você não sabe se você vai atravessar a rua e chegar vivo do outro lado. Mas a palavra de Deus diz que Ele dá uma proteção constante. O salmista dá graças a Deus, né? Ele rende graças a Deus pelas misericórdias de Deus que se renova no momento de proteção constante. O momento que você saiu da sua casa e vem até a igreja, o momento que você sai da sua casa e vai trabalhar, o momento que você tem a permissão de Deus para você acordar e chegar até o final da noite e agradecer pelo dia que você teve. Proteção constante. Uma proteção constante onde você às vezes acontece algumas coisas que você nem imagina, por exemplo, como nós estamos falando, você está numa luta aí contra um vírus que você não vê. Você não sabe onde ele está. Ele pode estar aqui do meu lado. Mas Deus tem nos guardado, Deus tem nos dado essa proteção constante, conforme o salmista coloca aqui, até se fazendo referência a um Deus que livrou o seu povo de grandes reis. Ele coloca aqui, né, no versículo 18, tirou a vida a famosos reis, Seom, rei dos amorreus, Agog, rei de Bazã, fazendo ênfase aqui ele livrou o seu povo de grandes exércitos. Por isso o salmista dá graças a Deus pelas suas misericórdias que duram para sempre. E por fim, meus queridos, não menos importante, né, uma quinta evidência da gratidão pela misericórdia de Deus, o salmista coloca aqui pela provisão, né, pela evidência da misericórdia imerecida de Deus, né, pela provisão que Deus nos dá
versículos de número 21 até o versículo de número 25. Cujas terras deu em herança a Israel seu servo, que se lembrou de nós em nosso abatimento, nos libertou dos nossos adversários, nos dá alimento a toda a carne. O salmista aqui dando uma ênfase à misericórdia de Deus por algumas bênçãos, algumas provisões imerecidas. Eu gosto muito, quando eu leio essa parte, me lembrar do momento de 2 Crônicas, lá a guerra de Josafá, quando ele estava lá para ser invadido por alguns povos que queriam tomar o seu reinado. Ele se coloca na presença de Deus, mostra a sua necessidade, mostra a sua fraqueza, a total dependência daquele Deus, mostra que conhece ser um Deus que já havia prometido grandes coisas para ele através dos seus pais e seus antepassados. E o texto lá nos diz que o profeta chega até ele e diz para que ele não tenha medo, porque aquela batalha não é dele, mas de Deus, que fique apenas de braço cruzado e vê o que vai acontecer. E o texto, se depois você tiver a curiosidade de ver lá, 2 Crônicas 20 ou 19, se eu não me engano, você vai ver que lá o texto diz que os inimigos brigaram entre si mesmos, se mataram, e o povo de Deus só foi lá para recolher os despojos, como diz aqui, terra que deu em herança a Israel seu servo, lembrou de nós no nosso abatimento, libertou dos nossos adversários. Esse é o nosso Deus. Muitas vezes as nossas lutas não são vencidas por nós mesmos, as nossas lutas são vencidas pelo nosso Deus. Só nós precisamos reconhecer isso. Não temos força, meus irmãos, para lutar e vencer nada. É Deus quem vence. A luta é dele, a vitória é dele, mas ele transfere essa vitória através de bênçãos imerecidas ao seu povo. E o salmista, então, ele mostra através dessas 26 vezes que ele dá graças a Deus pelas suas misericórdias que duram para sempre, pela evidência da bondade de Deus, a evidência daquele que faz todas as obras maravilhosas, opera grandes maravilhas através da criação, a evidência da libertação, quando ele liberta o seu povo do Egito, enfim, falando a respeito da libertação que Deus faz com o seu povo, através da evidência da proteção constante e, por fim, através da providência que Deus nos dá todos os dias. Se nós pararmos por olhar as providências que Deus nos dá todos os dias, você já teve a oportunidade de parar e pensar: se não fosse por Deus, eu não conseguiria estar aqui onde eu estou, ou chegar até onde cheguei, ou conseguir o que consegui? Mas esse é o nosso Deus. Se nós estamos passando por dificuldades, se nós estamos passando por momentos que achamos que as coisas estão sem controle, nós devemos pensar que o nosso mesmo Deus, que o salmista aqui está dando graças a Ele pelas misericórdias que duram para sempre, esse mesmo Deus afirma para mim e para você: aquietai-vos, porque eu sou Deus. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. E o salmista encerra, meus irmãos, o versículo 26 dizendo: tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós devemos ter gratidão ao Deus que as suas misericórdias duram para sempre, porque é um Deus que nos salva, é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos conduz, é um Deus que provê todas as coisas para nós, e é um Deus que nos abençoa dia após dia. Mas o maior motivo que você pode afirmar que a misericórdia de Deus dura para sempre é porque um dia Ele teve misericórdia de mim e de você, e enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. E através dessa morte, que o salmista diz ser motivos para nós darmos bem-aventurado e render graças pelas misericórdias de Deus que dura para sempre. Talvez se eu parasse para numerar, daria mais de 26 vezes que nós deveríamos render graças a Deus pelas suas misericórdias que duram para sempre. Porque com certeza elas são reais na nossa vida. São fatos na nossa vida. Se você tiver a curiosidade, começa a anotar aí durante a semana. Quantas vezes a misericórdia de Deus se renovou, durou para sempre na sua vida durante essa semana. E talvez a gente, no momento próximo, a gente possa fazer essa relação. Talvez abrir aí um momento de colocarmos no nosso grupo do boletim, para que nós relacionemos aí
Quais são as misericórdias de Deus que têm se renovado nas suas vidas e que duram para sempre? Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia, que Deus renove as suas misericórdias na sua vida, dia após dia, e que nós possamos render graças a Ele, como salmista, muito mais de 26 vezes, porque nós temos motivo de sobra para isso. Vamos orar mais uma vez, e em seguida o nosso conjunto Gedales irá cantar mais um cântico. Pai, como é bom, Senhor, nós ouvimos a Tua Palavra, como é bom, ó Deus, nós meditarmos na Tua Palavra, e queremos, Senhor, lhe agradecer, render graças ao Senhor, porque a Sua misericórdia dura para sempre, Pai. Muito obrigado pelo momento em que o Senhor nos livra de todos os males, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado em tudo na nossa vida, Senhor. Muito obrigado por tudo que temos, ó Deus, que é muito mais do que merecemos, visto que não merecemos nada, ó Deus. Obrigado especialmente pela salvação em Jesus Cristo. E se há alguém entre nós, ó Pai, que está ouvindo essa mensagem, que ainda não tem essa certeza, ó Pai, de que as suas misericórdias se renovam a cada dia na vida deles, ó Deus, que eles possam ter o verdadeiro contato com Cristo, ó Pai, a verdadeira aceitação de Cristo como seu único e suficiente Salvador, ó Deus, para poder presenciar e para poder dar testemunho, ó Pai, testemunhar a respeito das suas misericórdias que dura para sempre. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar aí mais uma vez com o conjunto Gedales, na sequência eu impetro a bênção. Só sinto não poder abraçá-los à porta, mas em breve a gente vai se abraçar, se Deus quiser.
Agora, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.